Boa tarde, alunos. Hoje nós vamos responder uma pergunta muito simples. O que é um ser vivo? Mas apesar dessa pergunta ser muito simples, ela não é tão fácil de responder, né? Claro que nós sabemos que uma árvore é viva, nós sabemos que um cachorro é vivo, assim como nós sabemos que a mochila não é viva, a porta não é viva. Mas o que é um ser vivo? Se eu tivesse que explicar para alguém quais são as características que todo ser vivo tem, quais seriam elas? E é disso que nós vamos falar agora. Então, quais as características? Primeira coisa que caracteriza um ser vivo é a composição química, as substâncias que formam esses seres vivos. Então, aqui nós temos a composição química de uma célula, e aí já adianto para vocês que uma outra característica do ser vivo é ser formado por células. E aqui nós temos que cerca de 75% é água, de 10 a 15 proteínas, de 2 a 3 lipídios, lipídios são gorduras, 1% açúcares e 1% ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos são o nosso material genético, são os nossos materiais genéticos. Então, o que caracteriza um ser vivo é ser composto de substâncias orgânicas, proteínas, lipídios, açúcares e ácidos nucleicos são substâncias orgânicas que você vai aprender lá na frente que substâncias orgânicas são aquelas que têm carbono na sua composição. Então, os compostos orgânicos são essenciais aos seres vivos, né? Lembrando aqui, resumidamente, as proteínas vão formar a nossa estrutura, por exemplo, dos músculos, paredes dos órgãos. Os lipídios são as gorduras, que são as nossas reservas de energia. Os açúcares fornecem energia para as nossas atividades. E o ácido nucleico é a nossa receita, o nosso material genético. Então, tudo isso é necessário para a gente ter um ser vivo. E falando exclusivamente dos ácidos nucleicos, os nossos materiais genéticos, eles são algo característico do ser vivo. Não existe um objeto inanimado que seja formado de ácidos nucleicos. E quem são esses ácidos nucleicos? São o DNA e o RNA. Todo ser vivo tem os dois, por isso a letra E, DNA e RNA. Os vírus, existe uma discussão, porque os vírus eles possuem algumas características de seres vivos e algumas de seres não vivos. E essa é uma característica que ele não tem do ser vivo. Ele não tem o DNA e o RNA. O vírus ele tem um só, ou o DNA ou o RNA. Então, todos os seres vivos têm os dois. E qual a diferença? Vamos pensar aqui nesse esquema. Isso daqui seria o núcleo da nossa célula e aqui no quadradinho toda a nossa célula. O nosso DNA é um material genético, ele tem duas fitinhas enroladas e nele está armazenada, está escrito todas as nossas características como nós seremos. Então, qual a cor do cabelo, como nós vamos funcionar, tudo, do mais básico, de que nós vamos ter o olho na cabeça e o pé para baixo, até o mais específico, que a cor do seu olho vai ser azul. E aqui, fora do núcleo, nós temos na nossa célula uma coisa chamada ribossomo. O ribossomo é a nossa fábrica de proteínas. Então, vamos imaginar aqui que no nosso DNA está escrito que o seu cabelo vai ser castanho escuro. E o ribossomo é a fábrica que vai fazer esse corante, essa proteína que vai deixar o cabelo castanho escuro, chamado melanina. Nós só temos um probleminha. O ribossomo não consegue entrar no núcleo para conseguir pegar essa informação do DNA. E o DNA não consegue sair do núcleo para levar essa informação até o ribossomo. Então, como resolver esse problema? Existe um material genético chamado RNA, que ele vai anotar a informação do DNA e ele vai sair do núcleo e levar até o ribossomo para ele fabricar essa proteína chamada melanina. Aí ele solta a proteína e a proteína vai para o seu cabelo e deixa ele castanho escuro. Então, nós, seres vivos, temos esses dois materiais genéticos. Nós temos o DNA
e nós temos o RNA. Entre aspas, né, o RNA é o nosso carteiro. Ele leva a nossa informação até a fábrica de proteínas. Outra característica de um ser vivo é ter metabolismo e requerer energia. Então, os organismos vivos, eles precisam de energia, e essa energia vem da alimentação. Pessoal, essa energia ela é usada para tudo. Ela é usada para você ficar sentado no sofá olhando para o nada, até para você fazer uma maratona. É claro que correr vai gastar mais energia do que ficar sentado no sofá, mas os dois processos gastam energia. O fato de nós estarmos vivos gasta energia. E assim com todos os seres vivos. E de onde vem essa energia? Do nosso alimento. Nós, seres humanos e os animais, né, nós também somos animais, somos heterótrofos. Isso quer dizer que nós vamos se alimentar de outros seres vivos, para que a gente consiga essas substâncias orgânicas para dar energia. Então, heterótrofos são aqueles seres que pegam o alimento de fora. E as plantas são seres autótrofos. Autótrofos quer dizer que elas fazem o próprio alimento, elas produzem a própria substância orgânica pelo processo da fotossíntese. Os dois têm o objetivo de produzir e pegar essas substâncias orgânicas para gerar energia para viver. Planta não sai correndo por aí, mas planta usa energia para fazer flor, para crescer, para fazer fruto, semente, ela vai utilizar energia. E aí lembrando que todos os seres vivos, eles acabam indiretamente ou diretamente dependendo da energia da planta, porque toda a cadeia alimentar começa com alguém que faz fotossíntese. Então, a planta faz a fotossíntese, a zebra vem lá e se alimenta da planta. Aí o alimento vai aqui para a zebra. Parte dessa energia ela utiliza, parte vai ficar nela, que a onça vai pegar quando se alimentar da zebra. Então, essa energia ela vai sendo transferida ao longo da cadeia alimentar. Lembrando que um animal não come somente um alimento, né? A zebra não come só essa planta, então ela pode comer outros vegetais. E aí, juntando todas essas cadeias alimentares, nós temos a teia alimentar. E para que essa energia esteja lá no nosso corpo disponível para se utilizar, o nosso corpo vai construir e destruir substâncias o tempo todo. Esse processo de destruir, que chama degradação, e construir substâncias, e que vai gerar energia, faz parte do que nós chamamos de metabolismo. Metabolismo é esse conjunto de reações que o nosso corpo tem para gerar energia. E o objetivo do nosso corpo é sempre estar em equilíbrio fisiológico, que é chamado de homeostase, ou seja, eu não devo gastar mais energia do que o meu corpo tem. E aí nós temos alguns ajustes ao longo do nosso dia. Quando nós dormimos, nós entramos mais ou menos em stand-by, nós gastamos o mínimo de energia necessário. Quando nós jogamos bola, nós gastamos mais. Então, ao longo do nosso dia, nós variamos. Hora gasta mais, hora gasta menos. Mas, no fim, nós temos um equilíbrio. E alguns animais têm algumas atitudes para equilibrar isso. Por exemplo, os animais que hibernam no inverno. O que eles fazem? No inverno, como tem menos disponibilidade de alimento, eles reduzem o gasto energético. Eles ficam dormindo, porque daí eles gastam o mínimo possível de energia e aumenta o tempo de sobrevivência até o alimento estar disponível novamente. Aqui um outro ponto contra os vírus serem seres vivos, os vírus não têm metabolismo próprio. Eles não fazem essas reações na estrutura deles. Por quê? Porque eles invadem o corpo de um outro ser vivo e utilizam o metabolismo deles. Terceira característica que um ser vivo tem: reação a estímulos e movimento. Seres vivos reagem aos estímulos do meio. Então, nós temos reações conforme o ambiente tem variações. Então, reação à variação de temperatura,
Nós trememos quando está frio. Por quê? Porque o atrito das nossas células gera calor e daí nós esquentamos. Reação à luminosidade, né? Vamos pensar no nosso olho. Nosso olho tem a pupila, que é tipo uma aberturazinha para a entrada da luz. Quando está muito sol, essa abertura ela diminui no mínimo possível, para entrar só um pouquinho de luz e não atrapalhar a nossa visão. Quando está muito escuro, nós aumentamos essa abertura para captar o máximo de luz possível. Então, nós reagimos a estímulos. Pessoal, não confundam movimento com locomoção, são coisas diferentes. Locomoção é você sair de um lugar para o outro, tipo um animal andou da frente da sua casa para o fundo dela. Movimento é você ter uma reação que muda o formato, o local, muda a estrutura, mas que não precisa ter um deslocamento. Por exemplo, tem uma planta chamada popularmente de dorme-dorme. Quando você passa o dedo nela, as folhas fecham. Isso é um movimento. E é uma reação ao estímulo, né? A passagem do dedo altera a estrutura dela e ela fecha. Altera, na verdade, a resposta ao toque, que seria, na verdade, uma capacidade dela de perder água quando tem esse toque, e aí ela murchar e fechar. Então, é um movimento e é uma resposta ao estímulo do toque. Isso é uma outra característica de um ser vivo. Pessoal, continuamos no próximo vídeo caracterizando o que são seres vivos. Observem que eles não são tão simples de serem caracterizados, né? Tanto é que a gente precisa de um tempo maior para dar essa resposta. Até a próxima!